Graça e paz do Senhor Jesus, muito bem-vindos, muito boa tarde, que Deus, na sua infinita misericórdia, nos envolva pelo seu Espírito na sua palavra e a comunique aos nossos corações. Os irmãos viram que estivemos comunicando, anunciando já desde sexta-feira a palavra deste domingo, vida pelo Espírito, como está aí. É uma palavra que nos compromete, é uma palavra que nos prende a palavra de Deus, que nos ensina, e hoje ela vem na forma de uma reflexão bem pedagógica, mas biblicamente pedagógica. Tenho absoluta certeza de que não estarei apresentando nada que seja novidade, mas estarei retomando um tema que deveria ser constante na vida e na confissão dos crentes. Dependemos desta consciência para vivermos a nossa vida espiritual de forma plena e aprovada por Deus. Que Deus os abençoe e nos abençoe no curso desta ministração para o louvor de sua glória. Então eu convido você a ler a palavra que se encontra em Gálatas capítulo 5, começaremos no versículo 16 do capítulo 5 e iremos até o versículo 10 do capítulo 6. Eu sei que você vai se espantar com um texto tão longo, mas na verdade ele é um trecho único. Por isso que vamos lê-lo. O assunto começa no versículo 16 do capítulo 5 e encerra no versículo 10 do capítulo 6. Por isso ele tem que ser todo lido e nós vamos sintetizá-lo em nossa abordagem didática, como acabamos de dizer, agora nesta tarde. Após a leitura, estaremos então falando com Deus mais uma vez e em oração. Então o texto da palavra diz assim para nós: por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo, Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé, ou como dizem antigas versões, aos domésticos da fé. Temos diante de nós um texto de uma riqueza ímpar, e para aqueles que têm tido o zelo e o compromisso de estar conosco estudando Romanos, você já percebeu na temática, na leitura do texto de Gálatas, que na verdade estamos fazendo aqui uma complementação do argumento do apóstolo no capítulo 6, que estivemos estudando nas 2 últimas semanas.
a sexta da semana passada e a sexta-feira ontem de ontem. Então você sabe que estamos tratando, inclusive, argumentos muito semelhantes àquilo que tem sido dito e tratado entre nós ao longo destes últimos ou desta última quinzena. Nós vamos então falar com Deus, rogando que na sua graça infinita nos ilumine o coração, os sentidos, para que não percamos nada desta palavra e nos apercebamos de tudo que da parte de Deus nos é dado saber, para colocarmos isto em exercício na nossa vida. Graças te damos, Pai eterno, Senhor do céu e da terra, Senhor da nossa vida. Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, graças te damos por este momento especial. Graças te damos pela oportunidade deste momento. Graças te damos pela liberdade deste momento, pela acessibilidade livre à tua palavra. Graças te damos pelos que se reúnem em torno dela, pelos que atentam para ela, pelos que a procuram e que hoje estão aqui diante de mim em torno desta palavra. Por aqueles que vão se chegar a ela com fome, com sede nos próximos dias, eu rogo ao Senhor que tanto a nós que aqui estamos agora, quanto aos que virão depois, tu fales de perto. Nós temos um coração que quer ouvir e absorver, que quer comer, um coração que tem fome, um coração que precisa aprender, um coração que precisa acolher essa palavra e deixá-la frutificar pelo lado de dentro e transbordar pelo lado de fora, porque sem ela estamos em trevas, sem ela a desorientação, sem ela a aflição de espírito, sem ela a atonicidade, sem ela a esbarros, a tropeções, a erros, a uma forma errada de viver, sem a orientação do espírito, e cometendo tropeços e colhendo maus frutos, como qualquer pessoa que está lá fora, que a tua palavra classifica como ímpio, como ímpia. Não queremos esta forma de viver, porque ela foi deixada para trás. Crucificamos com teu Filho, e no teu Filho a nossa carne. Queremos esta nova vida que tu nos trouxeste, que a tua palavra alimenta, na qual nos orienta e pela qual nos ilumina o caminho. Por isso ajuda-nos, não somente a ouvirmos, a aprendermos, mas a crescermos em resposta a esta palavra, a nos comprometermos a dar resposta a esta palavra, e ajuda-nos a darmos resposta, para que, ó Deus, colhamos os frutos de vida eterna, como teu servo escreveu e o teu Espírito acabou de falar para nós em nossa leitura, e assim possamos viver diante de ti aprovados, e tendo o nosso coração sossegado na graça de Cristo Jesus. É nele, por causa dele, que oramos ao Senhor, para que esta palavra nos aproxime ainda mais de ti, nos dê maior liberdade na tua presença, maior intimidade, mais autoridade espiritual, para vivermos neste mundo tão difícil, de tantos, ó Deus, acometimentos e de tantas tentações. Guarda-nos e por tua graça ensina-nos, em nome, por amor de Jesus Cristo, Salvador amado, nele e para o louvor de tua glória. Amém, amém, amém. Meus amados, é uma reflexão didática, como eu disse. E é evidente que quando eu digo reflexão didática, é como se eu estivesse aqui com você, Bíblia aberta, numa aula. É uma pregação pedagógica. E ela tem muito mais de didática do que de pregação. E por conta disso, isso impõe que a gente explique coisas. Na medida do possível, vamos tentar explicar algumas nuances que estão aí dentro de alguns versículos, mas antes de fazer uma abordagem direta, a primeira coisa que eu quero dizer a você é que esse não é um texto de repreensão, esse é um texto de orientação. E também pode parecer a alguns, por exemplo, no capítulo 6, versículo 1, que quando Paulo faz a exortação, ele diz: vocês que são espirituais deverão restaurar quem? Aquele que foi surpreendido em algum pecado. Vocês que são espirituais. Pode ser que alguém lendo isso que está aqui, dados os nossos mimimis, essas nossas afetações de falsa piedade, que muitas vezes nos caracteriza, alguém vai ler isso aqui e vai dizer: ele está debochando, ele está ironizando, ele está dizendo para um grupo de pessoas, vocês que se acham espirituais. Não, Paulo não está dizendo vocês que se pensam espirituais, que se jactam por espirituais, que se pretendem espirituais. Não, ele está usando uma linguagem que é própria dele, que é pertinente, que tem a ver com o seu ensino, com a sua forma de discipular. Paulo já deixou claro, escrevendo aos Coríntios, que há dois grupos de crentes na seara do Senhor: carnais e espirituais. Os dois grupos são crentes.
Não há nada a aprovar no crente carnal, mas isso não quer dizer que ele está perdido nos seus pecados e que seja mundano. Ele é superficial. Aliás, ele está muito mais para o mundo do que para o reino de Deus, mas pertence ao reino. Tudo aquilo que diz respeito às promessas, ao compromisso de Deus, ao que foi realizado na cruz, aconteceu na vida dele. Mas ele ficou na superfície. Ele é aquele tipo de crente que quis conhecer os segredos espirituais para tentar se dar bem de forma mágica na vida. Ele tem uma fé mágica, aquela fé que busca apenas aquilo que é temporal. Ele está dentro daquela classificação negativa de que Paulo fala lá no texto de Coríntios, 1 Coríntios 15, 19, ele é o mais infeliz de todos os homens, porque ele só crê em Cristo quanto às coisas desta vida. Porque ele é carnal, ele vive em divisões, ele está aqui dentro do que Paulo está chamando de aqueles que se presumem de alguma forma superior aos outros, orgulha-se, e aí se compara com outros. Ele é carnal. Mas existe o crente espiritual. E este é o ponto que eu quero frisar aqui, porque a Bíblia foi escrita para te trazer alimento espiritual, para que você seja espiritual. Então que linguagem é essa? Crente espiritual. Crente espiritual é o carolinha de igreja? Não, mas depressa a igreja carnaliza do jeito que ela está hoje. Crente espiritual é aquele que tem o coração voltado para as coisas de Deus, que a sua vida, ele mede a sua vida pela palavra. Ele tem contínua, incessante preocupação com a vontade de Deus. Ele sabe que a Bíblia é regra da sua forma de viver e de se comportar. Ele tem fome de Deus, ele tem sede de Deus, ele busca o Senhor. Ele é um adorador. Esse é o crente espiritual. Há uma máxima espiritual exarada pelo próprio apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, é sempre escrevendo aos Coríntios que ele trabalha com esse tipo de argumento, e eu penso que ela foi feita para nortear todos os que se veem incumbidos de alguma maneira de ensinar a palavra de Deus. Pelo menos ela se impõe sobre mim. Eu ministro, aliás, esse trabalho que a gente procura fazer aqui, usando essa mídia, sabendo que é um grupo seleto de pessoas que ouvem, isso estabelece isso no meu coração e na minha consciência de forma plena em todo o tempo. É o que me motiva, inclusive, a orar diante de Deus e vir lhe trazer uma palavra. Essa máxima se encontra em 1 Coríntios 2,13, onde Paulo diz: delas, falando das coisas de Deus, delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito. Ele usou o verbo ensinar, porque, como dissemos, inclusive sexta-feira, o movimento, a dinâmica do reino de Deus é de aprendizagem. Há um mestre, há discípulos. O evangelho é todo ensino. Vão e ensinem em todas as nações, Jesus disse. Então ele está dizendo, não falamos com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras, e aí ele dá ênfase a palavras também, ensinadas pelo Espírito Santo de Deus, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Não está assim nas versões mais antigas. Por isso faço questão de ler nesta versão que eu estou usando, porque ele vai usar o verbo interpretar. O que um pregador faz é interpretar as escrituras para os ouvintes. E na verdade o que ele está dizendo é interpretando verdades espirituais. Todas as verdades de Deus que são ensinadas são espirituais. E todas as coisas de Deus que são espirituais são verdadeiras. Portanto, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Eu não tenho, em hipótese alguma, nem a pretensão e nem a ilusão de que aquilo que a gente prega, que a gente ensina, serve para todo e qualquer tipo de crente, que serve para todo e qualquer frequentador de igreja. Não. Também não pretendo ter esse tipo de auditório. Eu sei que por mais que eu pare sobre um texto, que eu ore sobre ele, que eu tenha um tema, que eu queira ministrar, a minha preocupação é saber que eu só poderei ser compreendido e absorvido no meu ensino por corações espirituais, por vidas espirituais, que por serem espirituais param para ouvir. Não têm enfado na alma, não fazem trocas pequenas e inúteis, não. Pelo contrário, abrem mão do que não precisa para não dispensar o que é prioritário no que diz respeito ao reino de Deus. Então eu sei que falo coisas espirituais com os espirituais. Isso se impõe por quem ensina as Escrituras. Ou sobre quem? Então é com essa consciência e motivação que eu me vejo comprometido a pregar essa mensagem de hoje, que eu estou chamando de reflexão didática.
Porque é evidente, ela não interessa a grande parcela dos nossos irmãos na fé evangélica. Não. A meu ver, o que temos aqui diante de nós é um grande desafio para vivermos ao longo deste ano, mas a vida inteira, é claro, e com os desdobramentos que virão para o resto da nossa vida. Então é claro que estou diante de uma proposta e de um texto que é muito profundo, é muito rico, e é evidente que não nesse espaço de 1 hora, que é o tempo que a gente ocupa com as palestras que damos aqui, vamos esgotar ou vamos abordar todas as coisas, não. Vamos sintetizar aquilo que é indispensável para nós. Mas você está aí com o texto diante de seus olhos. Você viu como ele de fato é intenso e é significativo. Ora, eu chamo a sua atenção para a mensagem central deste texto. Quando eu digo mensagem central, eu não estou dizendo que ela está no meio. Não. Central porque esse é o núcleo, é o versículo que norteia toda a proposta do trecho. O nosso trecho, como já dissemos, começa em 5,16 de Gálatas e vai até 6,10. A palavra-chave, o versículo-chave que explica tudo que foi dito antes e será dito depois dele, é o versículo 25 do capítulo 5. Então, em Gálatas 5,25, Paulo diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. E eu faço questão de trabalhar com esta versão porque o pronome que ela está usando é o pronome por. Perdi aqui, mas não tem problema. Isso aí é o menos importante, que estamos falando de gramática. Mas o que nós temos aqui é pelo Espírito viver e pelo Espírito andar. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Por que ele faz essa argumentação, preposição, perdoe, a palavra preposição. Por que ele faz essa argumentação aqui no versículo 25? Se vivemos pelo Espírito, porque tudo que ele veio falando antes em Gálatas, isso vale para Romanos, é a respeito das coisas espirituais que foram realizadas no plano de Deus para nos alcançar e que nos alcançaram. Ele chamou isso de vida pelo Espírito, como de fato é. Vou dilatar isso melhor. Então o que ele está dizendo é: se tudo que eu sei, que tudo que eu conheci, se tudo que me levou a crer em Cristo e a ser crente em Jesus, um cristão desta era, é vida pelo Espírito, é viver pelo Espírito, então também devo andar pelo Espírito em resposta à vida pelo Espírito. Por isso, este é o versículo-chave do nosso trecho. Então, o que nós devemos entender por viver pelo Espírito? Eu disse que ia desdobrar isso e aí está a nossa didática. Então, vamos lá. Ora, especialmente para quem veio acompanhando os nossos estudos em Romanos e vai continuar, e para aqueles que nos aguardam para em breve entrarmos no capítulo 8, a meu ver, o mais solene capítulo da carta aos Romanos, já se deu conta de tudo que significa viver pelo Espírito, mas não é demais, especialmente porque nem todos aí participam dos nossos estudos em Romanos e nem participaram dos estudos em Gálatas, que precedeu. Temos de explicar então o significado de viver pelo Espírito. Ora, já sabemos o que o apóstolo Paulo disse, que está em Romanos 8,9. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quanto que isto alcança? Sempre que agora, há 110 anos, ouviu? Eu disse, há 110 anos. Então, agora, no que diz respeito à jornada ultramilenar do Evangelho neste mundo ocidental, então há 110 anos, especialmente nas Américas, Estados Unidos e Brasil, sempre que agora alguém fala em Espírito com respeito à palavra de Deus, dentro de uma igreja, num púlpito, conversando com outro crente, abrindo a Bíblia, Espírito, imediatamente a mente é tomada das vinculações pentecostais que se deu à terceira pessoa da Trindade. E aí há uma redução abrupta, grosseira, da grande e ampla doutrina do Espírito da pessoa, do Espírito Santo de Deus. E não é apenas um reduzir, é uma dogmatização que faz com que o crente fique surdo para toda a glória da revelação, que é muito mais ampla, e deixe de aprender. Mas, na verdade, você precisa entender, antes de mais nada, dentro da linguagem, volta a dizer, de Romanos 8,9, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. É que Paulo não está dizendo nada mais, nada menos, do que Jesus deixou muito claro para nós desde o princípio, falando para os discípulos, quando ele disse
que o Espírito é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quando ele disse, muito especialmente em João 14 e João 16, que ele estaria partindo para o Pai, mas viria outro Consolador, outro Paráclito, para estar com os crentes e nos crentes. E esse outro, que é chamado o Espírito Santo de Deus, viria para ensinar, para guiar, para glorificar a Deus, para ensinar todas as coisas, ele disse. Ele vem para ficar com vocês no meu lugar. Ele vem para fazer vocês lembrarem de todas as coisas. Depois nós vamos ouvir ele deixar claro que todos esses que o ouviram receberiam o Espírito de Deus para serem testemunhas. Aí você encontra a igreja inaugurada e as doutrinas que vêm, especialmente pela pena de Paulo, onde Paulo vai nos dizer, tacitamente, que esse Espírito que uma vez que em nós habita, passou a ocupar um lugar, um espaço neste mundo. Esse espaço é o corpo do crente. O homem, a mulher, a senhorinha, o jovem, a criança que rendeu o seu coração a Jesus, que foi até a cruz, se torna receptáculo do Espírito Santo, um templo vivo do Espírito. O Espírito passa a morar dentro dele, dentro desse corpo. Esse mesmo Espírito vem como Espírito do Filho de Deus para imprimir marcas de Filho de Deus no coração desse homem e dessa mulher, desse ser humano. Esse Espírito vem e sela para a redenção, para dar prova de pertencimento, propriedade exclusiva de Deus. Esse Espírito vem como guardião, guardando-nos para a eternidade, para nos entregar a Deus naquele dia da redenção do nosso corpo. Estou usando toda uma argumentação de Paulo. Esse Espírito, então, está habitando dentro de nós para nos aferramentar para fazermos a obra de Deus naquilo que foi conhecido como dons espirituais, que são os carismatas, que são as espiritualizações da vida de fé. Então, Deus se encarregou de colocar o Espírito do seu Filho dentro de nós e assim somos filhos. Passamos a ter o jeito do seu filho, a cara do seu filho, e para passarmos a ter o jeito, a cara do seu filho. Então ele, o Espírito, vai nos transformando na imagem de Cristo, lembrando aqui 2 Coríntios 3,18. Ele está fazendo o trabalho dele. Ele nos guia em toda a verdade, ele nos ilumina para entender a verdade e ouvi-la como a voz do Pai falando ao coração do Filho de forma particular. É obra do Espírito. Ele é o nosso guardião para a eternidade, ele nos guia na vida para nos proteger do tentador. Ele não nos manda na direção da tentação, ele nos protege. O tentador invade, o tentador vem, ou nós queremos fazer isso, abrimos esse espaço. Ele não. E então ele imprime o seu aguilhão para nos fazer ir noutra direção. E quando então o crente teima, dói. Entende? É isso. Na verdade, isso é viver pelo Espírito. Porque significa o que Deus fez por nós e em nós. Sem isso, sem conversão. Daí Romanos 8,9. Por que você é crente? Porque o Espírito de Deus fez você ser crente. Por que você é crente em Jesus? Porque o Espírito de Deus te levou a crer e passou a habitar dentro de você. E isto foi algo que Deus fez. Você não chamou o Espírito para entrar dentro de você, você não tem esse poder, pastor nenhum tem esse poder, não há um superpoderoso espiritual que vai botar o Espírito Santo dentro de você. Ou é Jesus ou nunca vai acontecer. Se eu for, o Pai enviará o Espírito no meu lugar. Pois então, obra de Deus. A Bíblia diz que porque cremos, ele enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho, que dentro de nós clama, Abba. Foi a linguagem de Paulo aqui em Gálatas e lá em Romanos capítulo 8 também. Então nós estamos devidamente cientes de que se não houver mover do Espírito de Deus, no homem não há conversão. Nós estamos da mesma maneira devidamente cientes de que é uma ação de fora, ela é externa, é de Deus para nós, é de fora para dentro, foi Deus que realizou, foi Deus quem fez. Isso é viver pelo Espírito. A vida pelo Espírito é dada por Deus, é promovida por Deus, entende? É isso. Então veja, o que nós vamos vivendo e o que nós vamos experimentando tem tudo a ver com o fato de que há uma habitação do Espírito Santo dentro de nós. Volta a carga, é muito importante que isso fique bem saliente dentro do seu coração. Deus o fez. Não foi a sua participação num culto especial, alguém que impôs a mão,
Não foi uma oração que alguém fez para que acontecesse, e não foi muito menos você que ficou dizendo: vem Espírito, entra aqui, habita aqui dentro de mim, eu te quero. Não. Porque creram, Deus enviou o seu Espírito para dentro de nós. É Deus que envia o tempo todo. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. Atos 1:8 foi Jesus quem prometeu, declarou e assim se fez. Isso é viver pelo Espírito. Mas aí veja, o que nós temos aqui é o texto dizendo: se vivemos pelo Espírito, quer dizer, se Deus fez isso, está acontecendo com você, responda. Responda como? Andando pelo Espírito. É simples assim. Por que eu estou chamando de é simples assim? Porque Paulo está trabalhando com esse axioma aqui, e ele está fazendo disso aqui uma assertiva, conclusiva, sem meios termos. Causa e efeito. Causa e efeito. Qual é a causa? Andando pelo Espírito. Quem fez essa causa? Deus. Qual é o efeito? É viver pelo Espírito. Quem fez essa causa? Deus. Viver pelo Espírito. Qual é o efeito? Andar pelo Espírito. Quem faz isso? O crente. É a resposta que eu dou ao que Deus fez. Pronto. Aí está toda a base do que estamos chamando hoje de vida pelo Espírito. Bem, eu ainda tenho mais, né? Eu tenho um texto diante do qual devemos nos desdobrar aqui. Mas veja, já falei o suficiente para que qualquer crente com amplo ou curto entendimento perceba essa dependência total do Espírito para ser crente. Vida no Espírito para ser o quê? Testemunha. É isso. Então atente para isso que queremos dizer agora, porque é onde vamos remoer a nossa argumentação. Há algo então que diz respeito a uma decisão volitiva e consciente nossa. Andar pelo Espírito. Andar, verbo que ele está usando aqui, e tem esse mesmo sentido todas as vezes que Paulo se serve dele. Andar fala de nossas atitudes no cotidiano. Fala de nosso caminho e nosso caminhar, é exatamente isso. É nossa forma de viver. Andar pelo Espírito. Não é o que alguns... olha a questão do reducionismo. Pensam que se trata de um culto bem elaborado. Ou eu oro bastante, depois eu prego. Eu oro bastante, depois eu canto. Eu oro bastante, depois eu evangelizo. Então eu estou andando pelo Espírito. Não tem nada a ver com culto, não tem nada a ver com a realização de nossa espiritualidade. É vida, é cotidiano. Aliás, tem muito mais implicação com o que acontece fora dos lugares de adoração do que dentro. Muito mais. É como nos manifestamos na vida. Então é a resultante observável que chamamos de testemunho. Eu quero que você grave esse parafraseado que eu estou pondo aqui, porque ele ensina. A resultante observável do que chamamos de testemunho. Que virou uma palavra técnica, não é? Vocês são minhas testemunhas. Eu sou uma testemunha de Jesus. Isso não é título. Não é título honorífico, não é título como as igrejas hoje que distribuem títulos, né? Da forma até mais irresponsável possível. Você vai ser bispo, você é presbítero, você é diácono, você é evangelista, algumas outras inventam outros títulos, você é tio, você é obreiro, você é facilitador, você é... Oh Deus! A igreja católica inventou acólito e por aí vai. Não é título. É vida, é existência. É forma de ser. Então, em que consiste? É do que Paulo trata aqui e nos dá orientações indispensáveis que tem tudo a ver com uma das razões pela qual o Espírito nos foi dado, sermos testemunhas. Vamos voltar a Atos 1:8, o texto que eu citei. Vamos nos deter um pouquinho na solene declaração de Jesus, a respeito da qual não pode pairar dúvida alguma na cabeça dos cristãos. Vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e serão minhas testemunhas. É evidente que a nossa teologia pentecostal fez uma redução de Atos 1:8, traduzindo poder como vocês receberão dons espirituais para serem minhas testemunhas. Primeira coisa que eu quero dizer aqui, e que escandalize terras e infernos, é que dons espirituais não capacitam ninguém para testemunhar.
Se eu depender da manifestação dos dons espirituais, como nós correlacionamos, baseados em 1 Coríntios 12, baseados em Romanos 12, baseados em outros textos mais, para nos manifestarmos como crentes, então temos que dizer que a Igreja de Jesus deve estar reduzida a 1% ou menos. Pegue aí uma igreja de 100 pessoas. Primeiro que se lá dentro tem gente que pode se definir, identificar, eu tenho tal dom, tais dons. Se tiver. A pergunta que tá bom, e ele está trabalhando agora quando, como, de que maneira? Essa é a segunda coisa também a fazer. Terceiro, esse seu dom está sendo eficaz agora, nesse momento, em tempo todo? É 24 horas por dia. Eu falo em línguas, é um dom. Tá bem. Se você fala em línguas 24 horas por dia, você tem que morar num hospício. Seu entendimento, sua mente, seu cérebro, seus neurônios já foram para o espaço há muito tempo. Meu dom espiritual é profetizar. Se você profetiza 24 horas por dia, vá para o mesmo espírito, ocupe a sala, para o mesmo hospício, ocupe a sala ao lado daquele que fala em línguas 24 horas por dia. Eu sei que eu estou sendo contundente, chocante estou dando choque de realidade, eu estou dando tapas da inteligência cristã para acordar. Porque quando Deus diz, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas, Ele está falando de algo que é pleno, que vai acontecer 24 horas por dia a partir do momento que o Espírito passa a habitar em você. Então Ele não está falando de dons. Isso aí foi interpretação dogmática de uma parcela da cristandade moderna. Entende? Logo, receber poder para ser testemunha é poder para ser testemunha e não para fazer-se, apresentar-se funcionando como crente. Não. É um dinamismo para existir. É algo que depende totalmente de Deus para que você aconteça. É isso. Se Deus não me der o seu Espírito, eu não poderei ser testemunha. Primeiro que eu não estarei tendo autorização, eu não terei autoridade e não estarei autorizado a representá-lo. Depois eu não estarei capacitado para falar dele, não estarei capacitado para, voltando ao representado, manifestá-lo, porque isso é que é ser testemunha. Quero lembrar a você aqui algo que entra assim na contramão, como uma ilustração, mas que vai te ajudar muito a esclarecer isso aqui. Você lembra do momento da traição de Jesus? Você lembra do momento em que Jesus avisou a Pedro, o mais afoito dentre os discípulos da escola apostólica, ele era o mais afoito, sempre tomando a dianteira e a palavra no lugar de todos, como se o colegiado não existisse? Você lembra que Pedro disse para Jesus, se todos te negarem, eu não. Ele disse, pois fique sabendo que antes que o galo cante 2 vezes, você me negará. 3 vezes, você me negará. E aí, houve 3 pronunciamentos de negação de Pedro no momento do julgamento do Filho de Deus. E quem favoreceu foram os que o acusaram de ser seguidor do Nazareno. Ele estava ali assistindo de longe. Aqui há um momento de elogio a Pedro. Por que Pedro estava ali? Se Pedro de fato quisesse abandoná-lo, teria feito como vários outros. Perna para que te quero, porque daqui a pouco vão me achar, né? Lembram? Marcos foi pego. E aí ele estava escondido dentro de um lençol. Puxaram o lençol dele e ele saiu correndo nu, para que não o prendessem. Pedro estava lá. Pedro estava preocupado com o que estava acontecendo. O que vai acontecer com ele? O que vão fazer dele? Eu quero assistir isso aqui. Mas alguém disse, ei, você também era um deles. Como se dissesse, eu já te vi lá no meio do grupo. E aí Pedro faz a primeira negação. Não, de jeito nenhum. Sou eu não. Daqui a pouco vem outro. Você era um deles. Ali está um que é um deles. Eu não sou não. Aí vem uma mulher que estava ali limpando, uma cuidadora do espaço, e olha para ele, você era dele sim, eu te conheço, eu sei que você era seguidor do Nazareno. Não conheço tal homem. Aí o galo cantou. O que é que eu quero com esta ilustração aqui?
O texto diz que Pedro, para poder convencer aquela mulher que o acusava de ser seguidor do Nazareno, usou de palavreados obscuros, usou de xingamentos, mudou a forma de falar. E sabe o que a mulher disse? Tua fala te condena. Não adianta você dissimular, não adianta você disfarçar, não adianta você se fazer de um de nós, porque tem um sotaque aí que não é nosso e que é dele. E a gente percebe. Entendeu? Não se trata de um efeito, se trata de ser. Deus te potencializou para ser, para representá-lo, para ter a cara dele, para... O nome disso é ser testemunho. Então vejamos. Note, dentro da leitura que fizemos, partindo aí de Gálatas 5:25, o lugar que essa orientação se acha colocada no texto. O que vem antes e o que vem depois de 5:25. Ora, o que vem antes se encontra em 16 a 24 do capítulo 5. Claro, é o que vem antes, o versículo é o 25. Então vamos lá de novo. Vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Olha, ele já começou aqui dizendo, vivam pelo Espírito, é o nosso tema. Vida pelo Espírito. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito que é contrário à carne, e eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Vamos botar um pouquinho de luz aqui, neste finalzinho do versículo 17. Espírito e carne, que são suas duas naturezas que estão aí dentro de você, estão em conflito um com o outro. Estou lendo o texto, tá bom? De modo que vocês não fazem o que desejam. Ou seja, o mar está brigando com a pedra e o marisco, que é você, está levando as pancadas. Levando as pancadas. A carne que te pertence e o espírito que te foi dado estão lutando, brigando, e você está levando as pancadas no meio. De maneira que é lindo quando ele diz no finalzinho do versículo 17, você não faz o que quer. Não. Eu não sei a essa altura da vida, uma vez convertido a Jesus, se eu tenho querer. Do teu querer, Ana Maria, vamos aqui. Do teu querer, conserva-me bem perto, até que a Cristo eu possa ver. Não sei para onde que foi o meu querer. A Bíblia me diz que ou a carne decide o que eu quero, ou o Espírito que decide. Quem estiver mais forte, quem estiver com mais espaço dentro de mim, é que vai ter a última palavra sempre, no cotidiano, entende? Você sabe, eu sei, é a nossa realidade. Tem dia que você acorda e a carne está sufocadinha, ela não tem espaço para nada, nem espirra. Ela não tem fôlego, porque ela está sendo morta à fome. Tem dia que você acorda e a carne está forte, poderosa, o espírito está sufocado. Por isso Paulo diz, não apague o espírito, não apague o espírito. Você faz o que o espírito decide, ou você faz o que a carne decide, entende? Essa é uma palavra difícil para a cabeça dos crentes, mas também não tem outro jeito, é inevitável. Há uma inevitabilidade aí dentro dessa interpretação. Mas aí o texto diz, mas se são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Se são guiados pelo Espírito, tudo que você fizer não será condenado. A lei só condena. O Espírito vai te levar para fazer tudo aquilo que a lei não pode condenar. Contra estas coisas não há lei. Então o que vem antes? Eu estou lendo aí o que vem antes. Aí ele começa a partir do versículo 19. Ora, as obras da carne são manifestas. Imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Eu vou ler, dando as pausas, que o nosso texto nesta versão coloca com ponto e vírgula, para que você perceba que ele fez uma classificação de obras da carne que estão interrelacionadas. Então ele classifica geralmente de 3 em 3, depois ele dilata um pouquinho mais. Então ele põe no mesmo parâmetro, imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Agora vem, idolatria e feitiçaria, 2. Agora vem, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. É outro pacote. Agora vem embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Um outro pacote. 4 pacotes de coisas que uma gera a outra, uma leva para a outra. É muito interessante, porque
no meio de inveja também tem, no meio de orgias e coisas semelhantes, e ele tinha falado lá em cima de imoralidade sexual, ele começa com a embriaguez, como se dissesse, o que abre a porta para as outras coisas que não prestam? Imoralidade sexual abre as portas para impureza e libertinagem. Idolatria abre a porta para feitiçaria. Ódio abre a porta para discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja. Facções e inveja. Embriaguez abre as portas para orgias e coisas semelhantes. Entendeu? Esta é a forma de ler o texto da palavra de Deus e ela nos ensina, ela é clara. Está mostrando que é uma chave para cada coisa que não presta de obras da carne. Se essa porta ficar fechada, as outras coisas não vêm. Ah, que coisa bonita! Vamos voltar? Sim, a gente tem que aprender, temos que aprender, porque o nosso propósito aqui é andar pelo Espírito, já que vivemos pelo Espírito. Então, para andar pelo Espírito, para ser guiado pelo Espírito, para não satisfazer os desejos da carne, como ele disse no versículo 16, não use a chave da imoralidade sexual, senão as outras coisas vêm no caminho. Não use a outra chave, que é a idolatria. Não use a outra chave, que é o ódio. Não use a chave da embriaguez. São essas as chaves. Ah, que vontade de pisar fundo no acelerador quanto a esta última chave, embriaguez. Pois bem, continuando. Eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam estas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor. Aqui é um fruto só. Várias obras da carne e um único fruto. O fruto do Espírito é amor, com sabedoria. Alguém já ilustrou dizendo, é como se fosse um cacho de uvas. Aqui está o fruto da videira, é um cacho de uvas. Mas há várias uvas. Você não come o cacho inteiro, você come uva por uva. Pode até colocar 2, 3, 4 de uma vez na boca, mas é uva por uva. A verdade não é o cacho inteiro, especialmente os grandes cachos. Pois então ele está te falando de um cacho chamado fruto do Espírito. E aí ele diz, o fruto do Espírito é, por isso que ele não diz são. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. De igual maneira, tanto quanto lá nas obras da carne havia uma chave para produzir as outras coisas, o fruto do Espírito também tem uma chave. Qual é a chave? Onde tudo começa? Amor. O amor vai puxar então um fiozinho ao qual estão atrelados alegria, paz puxa paciência, amabilidade puxa bondade e fidelidade. E aí essas coisas puxam mansidão e domínio próprio. E tudo faz parte do mesmo pacote. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos, lembrando aos que vêm estudando Romanos conosco, dissemos o quê? Foi quando Jesus morreu e eu me uni com ele, ali que a minha carne foi crucificada com as suas paixões. A partir daí, aos desdobramentos. Pois bem, o que vem antes, acabei de ler. Antes de 5:25, que nos ensina a andar pelo Espírito, já que vivemos pelo Espírito. Isso se chama o quê? O que eu acabei de ler, toda essa relação que li e expliquei, se chama consciência da dimensão da carne. Por que eu estou dando esse título? Porque é aquilo com que ele se ocupa em nos dizer, de 16 a 24, é a carne. Em outras palavras, ele está dizendo assim, crentes, igreja, meus irmãos, eu quero que vocês estejam muito conscientes de uma coisa que existe, que acontece, que está aí dentro de você, que milita contra você, com a qual você convive, que se chama carne. Não chame de espírito, não chame de espírito de moralidade, de espírito de prostituição, de espírito de inveja, de espírito de embriaguez, isso é mentira, não tem demônio aí. É carne, ser humano, gente, não é diabo. É muito fácil ficar transferindo tudo isso para o diabo e se fazer de inocentinho, vítima inconsequente de uma operação do mal. Do contrário, Deus não nos condenaria, e o nome que vem é réu. Você é réu na prática dessas coisas, porque pertence a você e à sua carne. Pois bem, você cumpre o desejo da carne, estas coisas virão a acontecer. Entende? É isso que nos ocorre. Mas o que ele está dizendo é, tome ciência dessa dimensão, tome ciência dessa realidade, fique consciente de que você tem um terrível inimigo chamado carne. Concordo com Russell Shedd, concordo com tantos outros homens de Deus que já disseram, o pior inimigo é a carne.
Nós temos, e Russell Shedd que trabalha muito com isso, 3 inimigos: o mundo, a carne e o diabo. Ele diz, eu concordo com ele em gênero, número e grau, o pior dos 3 é a carne. Começa pelo fato de que o diabo você o afasta em nome de Jesus. Não dê lugar ao diabo. E você tem autoridade sobre ele. O mundo, conforme você se alimenta da palavra de Deus e está consciente de que existe a carne, você está vigiando e sabendo que você não pertence a ele. Mas a carne, ela é sorrateira. Ela mora dentro de você. Ela se caracteriza com a sua personalidade. E ela não sai em nome de Jesus. Ela sai ou ela morre quando eu não a alimento. Por isso Jesus disse, o espírito está pronto, a carne é fraca. À medida em que eu estou atento para a existência dela e a presença dela, eu estou pronto para vencê-la. Mas quando eu não presto atenção a ela, e ela fica escondida, e eu começo a achar que eu sou mesmo assim, é complexo de Gabriela, nasci assim, sempre fui assim, é assim que eu sou. Quem quiser que se vire, que me ature, que ou me ame ou me deixe. Isso não existe. A carne está aí. E a Bíblia diz que você não deve cumprir o desejo dela. Então o que ele está nos dizendo, e é o ponto que eu já bati, não vou precisar gastar mais tempo em cima, é que há um conflito. Há um conflito que só experimenta quem quer andar pelo Espírito. Eu vou dizer mais, há um conflito que só experimenta quem nasceu de novo. O crente superficial, ele não vive esse conflito. O crente carnal, ele não se dá conta desse conflito. Mas o conflito está instalado. É uma guerra. Você acabou de ler aí o versículo 17 dizendo, os dois estão militando um contra o outro. Há uma guerra travada dentro de você. E só vivencia essa guerra aquele que transita nos dois lados, carne e espírito. E quanto mais você vai para o espírito, maior a guerra é. Ué, mas você não disse que se eu mato a carne de fome? Não estou falando isso. Quanto mais o espírito está dentro de você, mais a carne quer o lugar dela de volta. E então eu vou satisfazer a carne para me livrar do conflito? Não, essa não é a forma de livrar do conflito. Sabe por quê? O espírito que habita dentro de você, primeiro ele é o espírito de Deus. Ele é eterno, ele está te levando para a vida eterna. A carne leva para a morte, a carne tem compromisso com o fim. O espírito não. Ele vai prevalecer. A verdade é que o conflito não vai cessar. Ele pode ficar menor, mas ele estará presente. Ele pode ficar fraco, mas ele estará presente. O problema é que quando ele fica muito fraco, a gente acha que ele acabou, ele cessou. Não, meu querido, só quando alguém cantar metade da glória celeste na sua cabeceira e você dentro de um caixão, ele terá terminado. Mas enquanto você vive, enquanto você respira, enquanto você pensa, enquanto sonha, o conflito existe. E glória a Deus pelo conflito. Ele é um dos testemunhos internos mais evidentes de que você nasceu de novo. Nada pode ser mais trágico e triste do que o crente que se acha que superou todas as coisas, está por cima da carne seca, na crista da onda, ele não é fraco, ele sabe, ele tem o direito de saber, Paulo disse isso aqui, se ele é espiritual ou não. Agora, se ele é espiritual, Paulo até disse, ajuda o que é fraco, ajuda o que está claudicante. Hebreus também diz isso. Porque você foi chamado para ser espiritual. Mas nunca esqueça que a carne só vai desaparecer no dia em que você morrer. Então, onde está a superação desse conflito? Deixar-se guiar pelo Espírito. Da mesma maneira como eu estou atento à presença da carne, eu preciso estar atento aos sinais do Espírito dentro de mim. Isso é possível, é pleno. E quanto mais eu alimentar-me da palavra de Deus, mais espaço eu estarei dando ao Espírito, mais consciente da presença dele eu estarei. E nunca esqueça, é muito importante dizer isso para a grande parcela da igreja. O Espírito se comunica com as nossas emoções. Elas não podem ficar de lado, de jeito nenhum. Tanto é que quando a Bíblia fala de arrependimento, ela usa a palavra tristeza. Tristeza é sentimento. Tristeza é segundo Deus que gera arrependimento. Os crentes que têm a pretensão de que ser espiritual significa não vivenciar emoção nenhuma, ele precisa pelo menos ler um pouquinho sobre o que é ser humano. Então a superação é guiar-se, deixar-se guiar pelo Espírito. Isso significa e fala de uma dependência sujeita à influência do Espírito de Deus. Então importa sair do controle e dar espaço a ele. Abrir mão dessa ideia absurda de que
somos capazes e que temos todas as respostas. Nem uma coisa nem outra. Nem somos capazes, nem temos todas as respostas. Somos fracos e necessitamos da nossa fraqueza, porque é sobre ela que o poder de Deus repousa. Aleluia, aleluia. E aí, aquilo que eu estou chamando de consciência da dimensão da carne, isso se reflete ainda mais aqui, nos versículos 19 a 21, e eu já expliquei, então não preciso passar mais por aí. Mas também a consciência da natureza do Espírito, o caráter dele. Volto a dizer, eu comecei tudo isso, meus amados, dizendo a vocês que uma grande parcela da confissão evangélica reduziu o construto Espírito Santo à ideia de dons espirituais. Dons espirituais não são caracterização do Espírito e de vida espiritual, mas o fruto é. Fruto é caráter. Dom é carisma, fruto é caráter. O que acontece? Eu preciso me dar conta da presença do Espírito na minha vida e na vida do outro, não por causa do dom que eu desenvolvo, ou que eu pratico, ou que acontece através da minha vida, ou na vida do outro, mas por conta do fruto que ele revela com ou sem dom. E se tem dom, esse fruto tem que gritar mais alto do que o dom. Aí eu gosto de dizer, o fruto não é, volte aí, o fruto não é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Esse fruto tem que gritar mais alto do que eu falar em línguas, do que eu profetizar. Então há uma consciência da natureza do Espírito que se chama caráter. Há muita gente preocupada, e até por piedade, em descobrir se desenvolveu algum dom, se manifestou algum dom. Que faremos, pois, irmãos? Um tem língua, outro tem interpretação, outro tem profecia, faça-se tudo para a edificação da igreja. Paulo diz em 1 Coríntios 14. E aí tem aqueles crentes que por piedade têm essa preocupação. Mude o disco. Você deve realmente, Paulo exorta em 1 Coríntios 14, ele exorta a buscar com zelo os melhores dons. Mas ele está falando isso para um povo que ele entende que por ser crente, o Espírito, todo esse cacho de uva habita nele. Então, na verdade, é hora, mais do que nunca, quando nós estamos ouvindo tantos pregoeiros de poderes alusivos ao Espírito Santo, e por conta desses poderes transbordam de riqueza num país pobre como o nosso, igrejas superlotadas de pessoas na linha da miséria e eles superlotados de riqueza, vão para o seu ambiente de trabalho ou para o seu império evangélico de helicóptero, jatinho, são donos de fazendas e etc. E dizem, é porque eu sou abençoado. E o dinheiro pelo qual ele é abençoado parte da mão do pobre infeliz que vive às custas de salário mínimo neste país. Citando, na grande maioria. Isso é uma aberração do tamanho do inferno, é um engano no nível de Mateus 7,22, quando Jesus disse que vai dizer para essa gente, nunca os conheci, para trás de mim, malditos. Foi assim que ele disse. Cadê o fruto? Onde está o fruto? Onde está o fruto? Hoje as pessoas estão muito impressionadas com os grandes nomes, porque depois que a teologia da prosperidade invadiu o arraial, enganando os incautos, as pessoas passaram a traduzir bênção por prosperidade. Então, quanto mais rico o líder, mais abençoado ele é. Mas a gente emerge de uma história quando a igreja se manifestava com muita verdade e dignidade testemunhal, em que os grandes nomes, os grandes homens, não eram medidos pelas conquistas temporais que tinham construído. Casa em Boca Raton, não sei o que lá mais, não. Eu vou lhe contar uma minúscula história que está fora do lugar aqui dentro dessa nossa meditação, de George Miller. Quem foi George Miller? George Miller foi um grande servo de Deus, um grande homem de Deus, e grande por quê? Porque ele construiu e manteve, ao longo de mais de 30 anos, o maior orfanato que a Inglaterra já viu. George Miller conseguiu absorver no orfanato que construiu até 3.000 crianças. Aquelas crianças eram ensinadas pelas
pelos auxiliares dele, que a gente chama aí nas creches e em outros lugares desse tipo de assistência, monitores. Elas eram ensinadas, as monitoras, a orarem pelo café da manhã, pelo breakfast. Iam orar de noite pedindo ao Senhor que lhes enviasse o café da manhã, porque era literal. Viviam pela fé. Dependiam de doações para poderem tomar o café da manhã. E vezes sem conta. Aquele mundo de 3.000 crianças ajoelhavam 6.000 joelhos para clamar a Deus pelo café da manhã e aguardar o milagre acontecia, a mesa era servida e eles se alimentavam. Isso durou muitas dezenas de anos. George Miller era o homem que vivia com a sua família numa casa humilde, que tinha uma vida de modesta e digna. Ele não vivia dentro do orfanato, mas ele ia para lá fazer o seu trabalho diariamente. Circulava as igrejas, circulava no meio do povo de Deus, procurando apoio para as crianças a quem abrigava e de quem cuidava e a quem abençoava. Ele tinha uma diretoria que cuidava do recebe, paga, compra. Compra, paga. Ele tinha tesoureiro. E eles tinham um livro de doações, um livro de doadores, porque era o seu livro caixa. Havia doadores padronizados, havia doadores que estavam lá comprometidos com uma determinada quantia semanal, e aí havia no livro o nome daquele doador, a quantia que ele dava e o dia em que o dinheiro entrava. E ali eles então registravam e marcavam a entrada. Né? Ficavam lá assinalando. Entrou, sinalou. Entrou, sinalou. Um dia George Miller morreu. George Miller morreu e estão lá os mantenedores mandando dinheiro para o orfanato constantemente. Aí o tesoureiro se deu conta de que um mantenedor que contribuía com mais valor individual do que qualquer outro das centenas de mantenedores que o orfanato tinha, vou repetir, o tesoureiro que cuidava do livro caixa, esse livro de registros de entradas e saídas, se deu conta de que um mantenedor que dava mais dinheiro individualmente para o orfanato do que qualquer outro indivíduo, dentre todos os relacionados que mantinham o orfanato, parou de doar. E qual era o nome desse doador? Não tinha. E lá estava escrito, doador anônimo. O tesoureiro nunca soube, o tesoureiro só recebia o envelope da doação sem nome e ia lá e anotava no doador anônimo, fielmente, ali, religiosamente. Toda semana aquele dinheiro entrava. Depois que George Miller morreu, aquela soma desapareceu. O dinheiro não veio mais. E a conclusão única que respondeu uma pergunta que já passava dezenas de anos era: o doador anônimo era o próprio fundador, era George Miller. Eu vou voltar a ler aqui. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Se tem amor, tem bondade. Se tem amor, tem fidelidade. Tem amabilidade. Ele não era poderoso por efeito do seu ministério. Ele era pobre como consequência do seu ministério. O que vem depois, por conseguinte, se encontra em 6, de 1 a 10. É claro que eu ainda tinha o versículo 26, mas eu saltei. Então, 6 de 1 a 10 é o que vem depois do texto-chave, que é 5:25. Se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. O que é que você tem aqui? Você vai ter consciência daquilo que se chama ser espiritual. Como que se comporta quem é espiritual? Ele está dizendo aqui:
Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Isso é ser espiritual. Isso é altruísmo. Altruísmo é a primeira característica de quem é espiritual. O fruto do Espírito é nos fazer bondosos. O fruto do Espírito é nos fazer doadores e não recebedores. Cheio do Espírito não é quem recebe muito. Cheio do Espírito é quem doa muito. Vou repetir, cheio do Espírito não é quem recebe muito e vai para frente e diz, vim contar a bênção, irmão, Deus me abençoou, eu estou cheio do Espírito de Deus, meu pastor é cheio do Espírito, que ele tem 2 carros, ele tem 3 casas, cheio do Espírito é quem doa muito, é quem doa tudo, é quem doa, não é quem recebe, cheio do Espírito é quem dá, cheio do Espírito não é quem ganha, cheio do Espírito é quem dá, amém? Isso é altruísmo, isso é ser cheio do Espírito. Investimento ativo por fé, que ele chama de semeadura, é o que você tem de 7 em diante. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que o homem semear, isso também colherá. Se semeia para a carne, vai colher destruição. Se semeia para o espírito, vai colher vida eterna. Não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Não pare de fazer, porque o dia da colheita vai chegar. Semeou o bem, vai colher bem. Deus dá a colheita, Deus dá a colheita, Deus dá a colheita. Glória ao seu santo nome, ele é fiel. E a Bíblia diz que se eu for infiel, ele permanece fiel. Mas a verdade é que o ser espiritual é aquele que faz investimento ativo por fé. Ele semeia do seu tempo, ele semeia do seu bem, ele semeia do seu dinheiro, ele semeia do seu afeto, ele semeia da sua preocupação, ele semeia do seu coração, que perde o sono pelo sofrimento do outro, que não é seu parente, que não conhece, que não é seu amigo. Ele semeia como intercessor, ele semeia como aquele que tem acesso à presença de Deus e clama a favor de outras vidas. Ele semeia dos frutos que vão produzir retorno de frutos. Ele não semeia vento, porque Ezequiel diz que vai colher tempestade. Ele semeia graça, semeia fruto de paz. Ele semeia comunhão com Deus. Ele semeia a palavra da verdade. Ele semeia a intercessão. É isso que ele semeia. E já estou encerrando. E vou encerrar. 1 hora já. Isto se chama ser espiritual. Então não se trata de opção, meus amados. É resultante negociável da vida pelo Espírito. Se eu vivo pelo Espírito, que eu ande pelo Espírito. Agora você se deu conta, neste texto, de que o apóstolo nada separou para catalogar como dons e poder espiritual quanto à vida pelo Espírito. Eu estou me repetindo aqui quase, mas eu estou frisando isso, salientando isso. Porque ele está falando de essência. E os dons são formas. Os dons não são essências. Os dons são manifestações circunstanciais. É a linguagem de 1 Coríntios, capítulo 12. O Espírito dá a cada um visando um fim proveitoso. Não tendo fim proveitoso, ele não dá. Eles são circunstanciais. Não refletem nem apontam para caráter. Dons ocupam a categoria do ter. Vou provar. Vida pelo Espírito está na categoria do ser. Vou provar. E nós fomos chamados para ser. Embora até mesmo na vida espiritual busquemos o ter. É a questão dos dons. É duro de ouvir, mas impõe-se falar. Espiritual não é quem traz dons do Espírito, mas quem vive pelo Espírito que gera os frutos. Porque isso é permanente. E para isso nós fomos chamados. Lembrando que o apóstolo expõe essa acentuada diferença entre ser e ter quanto ao Espírito. É o último texto que eu leio e aí eu encerro. Qual é a diferença entre ser e ter quanto ao Espírito? 1 Coríntios 13, vou ler só os versículos 1 e 2. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, ele estava tratando disso no capítulo 12 daqui deste texto. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver, olha o ter, amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, tenha, dom é ter,
ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Se eu tiver dom e não houver fruto, eu tenho, mas não sou. É só isso que ele está dizendo. Na vida pelo Espírito, o que se deve ter é amor. E então seremos para viver. Deus te abençoe e faça o seu coração transbordar do Espírito. Guarde no seu coração Efésios 5,18. Vá dormir hoje com Efésios 5,18 na sua alma. Não se embriague com vinho no qual há dissensão, mas deixe-se encher pelo Espírito. Fale de uns com os outros, salmodiando a Deus, cantando com cânticos espirituais. Deixe-se encher pelo Espírito. E aí você será testemunha. Deus te abençoe, fortaleça e te guarde. Transborde o nosso coração de amor. E que amemos e nos amemos, como a palavra do Senhor nos exorta e ensina. Não se preocupe em ser amado. Preocupe-se em que alguém se sinta amado por você. Deus te abençoe. Forte abraço. Até quinta-feira, em nome de Jesus, com Romanos, parte 23, capítulo 7, 8 horas da noite. Deus te guarde e fortaleça. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz e te encha do seu Espírito Santo. Amém. Amém.